Oi, Invisis, tudo bom? Como vocês estão? Então, como vocês já viram no vídeo, no título, hoje eu vou falar sobre a esclerose múltipla. Estamos no Agosto Laranja, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla. E, coincidentemente, ano passado, em agosto, eu fui diagnosticada com essa doença. Então, ano passado eu fiz um vídeo falando sobre a doença um pouquinho, e eu vou contar mais um pouco aqui pra vocês. Então, a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante. Acho que eu falei certo, mas eu vou escrever aqui na dúvida, tá, gente? É uma doença neurológica que afeta a baía de mielina. Então, assim, a baía de mielina é parecer assim e a minha está assim. É uma doença que o seu próprio corpo ataca o seu corpo achando que tá se defendendo de alguma coisa, mas ele tá se defendendo dele mesmo. É mais ou menos isso. É uma guerra interna do seu corpo. Não se sabe ainda o motivo de acontecer isso. Não tem definição se é... Gente, como é que fala? Um dos sintomas é esquecimento, tá? Então, peraí. genética, não sabe se é genética, se acontece alguma coisa na sua vida, enfim, não se sabe ainda a causa disso. Mas acontece. Então, como eu falei pra vocês, eu fui diagnosticada no ano passado, então já tem um ano que eu tenho esclerose múltipla. Em outubro fará um ano que eu tô fazendo o meu tratamento, porque assim que eu descobri, eu tava em surto da doença e eu fui internada por 5 dias. Então tinha que esperar um tempo da pulsoterapia, que é o que a gente faz no hospital, é o corticoide na veia, para iniciar o tratamento. E nesse meio tempo eu solicitei para o plano de saúde e tal, então casou certinho as datas. Bom, é o seguinte, eu tô bem. Atualmente não tenho sintoma nenhum, não tenho nada do que reclamar. Eu tive muita sorte que descobri no início, achei uma médica maravilhosa também. Então, gente, eu não tenho do que reclamar disso. No início foi difícil e tem dias que ainda é. Não é fácil lidar com isso. Mas é aquilo, tem dias bons e dias ruins. A maior parte, graças a Deus, são dias bons. Bom, mas no início eu tive o esquecimento, né? Digamos assim, perda de memória, digamos assim. Eu contava a mesma coisa várias vezes pra mesma pessoa e não se lembrava que já tinha contado. Eu tive perda de sensibilidade em algumas partes do corpo. Assim, tudo meu que eu falar do corpo é do lado direito. Então, tive essa perda de sensibilidade em algumas partes, na coxa, nas costas, vários pontos, assim, aleatórios. Tive formigamento na perna inteira, da ponta do dedinho até aqui onde começa a perna. Tive também na mão, em alguns dedos e no braço. Não era o tempo todo e nem tudo junto. Deixa eu ver também o que eu tive. O que chamou a atenção, né? Que assim, que quando tive formigamento, o formigamento é meio que normal, né? Então a gente não pensa que é um sintoma de alguma coisa. E sobre a sensibilidade, eu só tinha percebido em uma parte. Quando eu fui no médico, que é a doutora Priscila, que é a minha médica, ela fez ela me examinou e aí ela viu que era mais de uma parte que eu tava sem sentir. Então, mas o que foi marcante, assim, que chamou a atenção e aí eu fui pro médico, é a paralisia facial. Metade do meu rosto ficou paralisado. Com o tempo, ele foi piorando. Tava bem leve e eu vou botar uma foto de poucos dias antes de eu ir pro hospital. E assim, foi mais ou menos no meio de julho que eu notei essa diferença no rosto. Mas assim, o corpo dá sinais. Então eu tive diversos sinais que eu não percebi. Mas ainda assim descobri cedo. Mas assim, gente, o seu corpo fala com você. Então se você tá sentindo alguma coisa, vai no médico. Esse é o conselho que eu dou. Porque assim, às vezes a gente acaba ignorando e às vezes pode acabar não conseguindo reverter a situação. Como eu tive sorte de descobrir cedo, fui no médico cedo, eu tô bem. Mas eu poderia ter ficado com esses problemas até hoje. Por exemplo, a esclerose, ela ativa com alguns fatores. Por exemplo, um vírus do Covid, por exemplo, ou o calor.
O calor é muito complicado. Eu sofro bastante com o calor. E o que me dá? Às vezes, faz muito tempo que não tenho isso, a minha perna trava, a direita. Mas desde que eu comecei o exercício físico, que eu treino na academia e faço aula de dança 4 vezes por semana, eu não tenho tido mais isso. Então, o exercício físico ajuda. Eu era uma pessoa que não acreditava nisso, mas ajuda, gente. Então, assim, tenho fadiga muito forte. Eu falei isso no outro vídeo, mas é como se alguém viesse atrás de mim, apertasse um botão. E aí me desliga. Eu tô bem, do nada bate a fadiga, eu morro. Eu tenho que parar, deitar e dormir. Porque não tem jeito, eu não consigo, eu não fico disposta, eu não fico bem. O Vitor já notou, já sabe quando eu tô com fadiga, às vezes até antes de eu falar, ele já sabe quais são os sinais. Então isso ajuda muito, porque quando você tem alguém que te apoia, ajuda você a continuar. Então, a minha família, os meus amigos, muito obrigada. Vocês são essenciais nisso. Então, ter um apoio é muito bom. E as pessoas por perto, as que convivem com você principalmente, é bom elas aprenderem um pouco da doença. Porque assim, gente, eu só tinha ouvido falar dessa doença no Grey's Anatomy. E o cara morreu. Morreu pela cirurgia, mas ainda assim assusta. Então, com a esclerose, você consegue viver bem. Dependendo de como você descobriu, por exemplo, eu descobri cedo, então dá pra viver bem. Mas tem gente que acaba descobrindo tarde ou uma coisa da esclerose é muito difícil aceitar. Então, às vezes a pessoa se nega por muitos anos e acaba não fazendo o tratamento, não faz o tratamento direito. Então, é complicado. E às vezes acaba ficando com sequelas que são pra sempre. E não vai ter mais remédio que ajude. Então, um filme que é sobre esclerose múltipla, que eu até comecei a seguir o cara desse filme depois que eu assisti esse filme, é Os 100 Dias, Os 100 Passos. Vou catar aqui, esse aqui é o nome certo do filme, caso eu tenha falado errado. É um filme que o protagonista descobriu a esclerose múltipla e ele não desistiu. Ele chegou aí pra cadeira de rodas e mesmo assim não desistiu. E aproveitando que já entrei nisso, não quer dizer que eu ou qualquer outra pessoa vá para a cadeira de rodas. Não, gente. Não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, a pessoa pode ir, mas não quer dizer que vá. Depende muito de como o corpo vai reagir, de como você tá reagindo com a doença. Se você tá fazendo o tratamento certinho, se você tá fazendo tudo. E agora, já falando de tratamento, eu tomo beta-interferona 1A, que é o Avonex. Eu pegava pelo plano, mas o plano exigia que eu fosse numa clínica muito longe da minha casa para tomar esse medicamento. E aí tinha que ir alguém comigo. Então essa pessoa perdia o trabalho, além de mim, né? Perdia um turno, porque era longe. Então eu migrei pro SUS e sou eternamente grata ao SUS. Então eu pego o meu plano pelo SUS mensalmente, ou pego o remédio pelo SUS mensalmente. É um pouco mais longe que a clínica que eu ia, mas é só uma vez por mês. E a clínica são 4. Assim que a gente descobriu a doença, a doutora Priscila me deu o leque de opções de medicamento. E eu escolhi esse. Ele é aplicação intramuscular, então é como se fosse uma injeçãozinha com uma caneta. Aplicação com uma caneta, digamos assim. Para quem já fez exame de glicose em casa, é naquela vibe ali. É uma canetinha que você nem vê a agulha, só vê quando sai. E, gente, dói menos do que esse exame. Todo mundo, ai, como é que você consegue? Não dói, gente, nada. Pra não falar nada, doeu 2 vezes. Porque esse medicamento ele fica na geladeira e aí tem que ficar em temperatura ambiente para aplicar. Só que eu acho que um dia passou demais do tempo e o outro dia eu botei cedo demais, então doeu muito. Doeu demais. Mas não foi a agulha em si, foi o remédio entrando. Mas grande parte do tempo é tranquilo. Então eu tomo uma vez por mês esse medicamento, eu tomo na sexta-feira à tarde, por isso que quem me segue no Instagram já sabe que eu não apareço mais depois do medicamento. Sexta-feira à tarde eu desapareço do Instagram, porque ele me dá reações. São vários tipos de reações, mas o que eu tenho são sintomas gripais fortes, como dor no corpo, às vezes fadiga do remédio, não da doença. De vez em quando febre, mas graças a Deus não tô tendo mais isso. O nariz fica entupido.
eu fico indisposta, calafrio demais. Então, eu fico ali quietinha na cama pra passar, pra ficar bem. Então, eu tomo uma Novalgina logo depois e já fico bem, tipo, umas 2 horas depois. No dia seguinte, eu já acordo bem. E como vocês podem ver, hoje é sábado que eu tô gravando esse vídeo, o dia seguinte do meu remédio, e eu tô bem. De vez em quando, eu fico um pouco mais indisposta que o normal. Então, esse é o meu dia seguinte. Mas não tenho do que reclamar. O remédio pode dar diversas outras reações que, graças a Deus, eu não tive. Só tive isso até agora e parece que tá diminuindo com o tempo. Como eu falei, em outubro vai fazer um ano que eu tomo esse remédio. Então, assim, pelo próprio nome, esclerose múltipla, o múltipla vem dos sintomas, que são vários. Não é porque eu tive paralisia facial que outra pessoa também vai ter. Não, gente. Cada um tem seu sintoma. Pode ser que um dia a pessoa tenha, pode ser que nunca tenha isso. Tem gente que chegou a andar já de muleta. Eu não precisei e espero não precisar. Mas assim, é uma doença muito particular, sabe? Então, cada um tem seus sintomas, cada um tem que lidar com eles. Não tem como comparar um com o outro. É totalmente diferente. E às vezes até a intensidade daquilo é diferente. Então, a gente vai conversando com vários pacientes de esclerose e vai vendo que é diferente. É a mesma doença, mas com muita coisa diferente. Eu até falei pra minha médica, falei, poxa, mas são sintomas totalmente aleatórios. Tipo, paralisia facial com o formigamento na perna. Mas tá tudo interligado, gente. Tá tudo ligado ali no nosso cérebro. As minhas lesões, eu tenho uma lesão na medula e algumas outras no encéfalo. Não sei quantas. E também acho que não muda a quantidade. E recentemente eu fiz uma ressonância magnética, que é como a gente descobre a esclerose múltipla. Eu podia já ter falado no início, mas não pensei nisso. E tem a ressonância e o exame de líquor. O exame de líquor, ele pega o líquidozinho que tem na coluna, aqui atrás, pra saber. Só que o meu deu negativo, então esse não é essencial. O essencial é a ressonância. E quem já fez ressonância sabe que não é como os filmes. Nos filmes, a pessoa vai lá, entra, tem um silêncio, não sei o que, e já saiu. Não é assim, gente. Primeiro que demora muito. Ah, filme, beleza. Mas assim, tem um barulho insuportável. É uma sirene que fica ali no seu ouvido. Eles te dão um negocinho pra botar no ouvido, mas é insuportável. Só que acho que eu já tô tão acostumada com a ressonância que eu dormi a última vez. Até hoje não sei como. Eu acordei no susto com o barulho. Mas eu fiz e ainda não tive o resultado. Mas logo no início a gente faz esse exame pra saber as lesões e tal. E o meu deu um monte de lesãozinha ativa. Então a gente sabia que a doença tava em atividade, por isso que eu fui internada. Já pra cessar a atividade dela. E atualmente, esse exame eu ainda não peguei o resultado, mas como eu tô sem sintoma, não sei o que, a probabilidade de dar sem atividade é muito alta. Então, tô só aguardando o resultado desse exame, mas é super tranquilo também. O único problema é que você tem que ficar parado ali, sem se mexer, por muito tempo. A última vez eu fiquei 1h10 na máquina, é muito tempo, gente. Ser parado sem se mexer. Mas, eu acho que é isso que eu poderia falar pra vocês. Contei um pouco mais da minha história, porque como eu falei, a esclerose é muito particular. Então você pode ver vídeo de outras pessoas que terão sintomas totalmente diferentes do meu. Até o lado. O meu problema é o lado direito, da outra pessoa pode ser o esquerdo. Então, é isso. Cada um tem sua história. E essa é a minha forma de ajudar a conscientizar sobre a esclerose múltipla. Já estamos finalizando o agosto laranja. Inclusive, estou a caráter, né? Foi proposital. Mas agora é dia 30, que é quando eu tô postando esse vídeo, é o dia mesmo da esclerose múltipla. Lá, 31 de maio, se não me engano, 30 ou 31 de maio, é o dia mundial da esclerose múltipla. E agora é o dia nacional. E o mês de agosto inteiro é o agosto laranja para conscientizar. Ah, e uma curiosidade, gente. Pacientes com esclerose múltipla, por exemplo, têm direito à fila preferencial. Eu não sabia disso. E assim, eu julguei muita gente.
Quando eu via na fila preferencial, eu olhava, não é deficiente, não é grávida, não é idoso, por que que tá ali? E agora eu entendo que tem outros motivos para estar ali na fila preferencial, como eu fico. Nós temos uma carteirinha, eu poderia ter pego, eu esqueci. Vou botar aqui uma foto pra vocês dessa carteirinha, que é de identificação de esclerose, que pra caso aconteça alguma coisa, você tá ali no seu documento. Caso, sei lá, aconteça alguma coisa na rua, as pessoas vão fuçar e vão ver que você tem uma doença. Então, isso é muito bom. Então, se você tem esclerose e não conhece, já faz a sua carteirinha. Eu fiz a minha pela bem. Os pacientes com esclerose múltipla, assim como de outras doenças, têm alguns direitos que a gente não fazia ideia. E esse é um deles. Tem vários outros, mas eu digo esse porque é algo bem visível, que a pessoa usa e todo mundo às vezes fica meio assim. Tem um tanto de gente que me olha de cara feia, vocês não têm noção. Mas é isso. Eu espero que tenha ajudado pelo menos um pouco a você entender o que é esclerose múltipla. Se você tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Eu respondo tudo, não tenho problema nenhum com isso. Nenhuma pergunta é idiota, gente. Tem gente que vem, queria te perguntar isso, mas eu acho meio idiota. Não é, gente. É assim que a gente aprende. Então, espero que eu tenha te ajudado pelo menos um pouquinho. Se eu não ajudei, pode perguntar. Então, esse é o vídeo do Agosto Laranja. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilha com todo mundo para todo mundo ficar conscientizado dessa doença. Se inscreve aqui no canal para ser notificado quando tiver vídeo novo. E até a próxima. Tchau!